mostrar como é que foi meu pós-cirúrgico. Vai fazer 1 ano e pouco desde o vídeo que eu postei, que eu estava com 125 quilos, atualmente tô com 72. E falar um pouco desse pós-cirúrgico. Descabelada assim, vamos falar de assuntos um pouco polêmicos hoje. Eu vou para algumas perguntas que me fizeram no Snapchat e algumas que me perguntaram também pelo Facebook sobre a cirurgia. A que eu fiz foi por vídeo. Eu fiz o método bypass, que é uma redução do estômago, um desvio do intestino. E por causa desse isolamento via grampo, tem que tomar vitamina todo mês, sim. Se tu faz o outro método de cirurgia, que não tem uma perda tão grande quanto pelo bypass, tu não vai ter essa necessidade de vitaminas direto, porque daí teu corpo ainda vai sintetizar. Mas como eu queria emagrecer muito rápido, eu optei por continuar tomando a vitamina e o Citroneurin 5.000 todo mês. Questão de peles. Não fiz peito ainda e não fiz a abdominoplastia. Mas eu pretendo fazer por vaidade. Não ficou uma coisa muito, muito horrível. Mas a gente tem vaidade sim, dá uma sobrada, porque você tem praticamente outra pessoa 50 quilos em cima de você e você perde. Eu faço muito treino, muita academia, eu dei uma parada porque infelizmente eu machuquei meu tornozelo, então o mesmo que já tinha me levado a operar antes. Então eu acabei optando também por fazer alguns exercícios em casa para fortalecer. Uma coisa que ajudou muito, muito no processo todo, para mim não ficar com aquela cara de triste, aquela coisa toda, eu segui todas as dicas da minha nutricionista e eu tomo colágeno. Eu tomo colágeno hidrolisado. Eu escolhi o Collagen Tech pela questão de ele ter 9 miligramas de colágeno em cada sachêzinho. Isso quer dizer que a pele fica showzinho. E os exercícios específicos, né, gente, que na academia eu tive todo um acompanhamento. Na verdade, eu tô sentindo muita, muita, muita falta da academia, porque eu tava sentindo muita diferença no meu corpo em relação à elasticidade, a tudo que eu já tava pensando, poxa, eu não vou ter que operar. Mas, infelizmente, vai fazer 2 meses que eu ainda tô em tratamento no meu tornozelo, que me veio fazer a deprimir um pouco de ter parado essa vida de treino, entendeu? Agora, 1 ano e pouco depois da cirurgia, eu como de tudo. Eu nunca tive problema com dumping, mas tem as pessoas que têm. Para quem não sabe, o dumping é uma rejeição do corpo a alguns tipos de alimento, com quantidade de açúcar, a pessoa passa mal, desmaia, dor de cabeça. Mas isso vai de alguns criam intolerância à lactose, isso vai de cada um. Outra coisa que eu não tive problema foi com cabelo. Eu não perdi cabelo. A única coisa que eu notei é que ele demora um pouquinho mais para crescer, que antes eu vivia com uma juba gigante, né? Ele demora um pouquinho mais para crescer. E também não tive problema com as unhas, porque minhas unhas sempre foram muito fracas, eu sempre tive que usar unha em gel. Então essa é uma coisa que eu não tive muita, muita diferença, não senti essa diferença. Uma coisa que me deixou bastante intrigada desde o começo de tudo foi que os primeiros meses, pela grande quantidade de peso, eu vivia muito cansada. Atualmente sou uma pessoa bem proativa, pra cima e pra baixo, sou bem feliz, bem alegre. Tive acompanhamento da psicóloga. Na verdade, eu nunca tive problema em relação a ter perdido ou querer comer mais do que meu estômago comporta. Até porque agora, 1 ano depois, já tem a possibilidade de engordar de novo. Você tem que ter consciência de que tem todos os cuidados, as coisas, né? Enfim. Agora vamos a algumas perguntinhas básicas. Primeira foi, Paula, você já teve dumping? Não, eu não tive o dumping, como eu falei. A única coisa que eu tive, que foi bem no começo, foi porque eu não mastiguei direito quando eu comecei a ter os sólidos novamente e eu meio que engasguei. Mas foi uma vez só, tá? Uma vez só. Paula, você notou alguma diferença na sua pele? Não, porque como eu falei, eu tomo colágeno, então eu não senti o envelhecimento que muitas pessoas têm, ou aquelas olheiras, ou aquela cara de bulldog abatido que algumas pessoas ficam, né? Acho que também tem a questão da idade, eu não tenho 30 anos ainda,
e é depois dos 30 anos que começa a ficar mais complicado os processos. Paula, essa aqui é a Renata, né, do Mato Grosso. Você pretende fazer alguma cirurgia corretora? Pretendo. Peitos e abdômen. Eu não fiz ainda por questão financeira. Porque como eu fiz a minha cirurgia de maneira particular, e eu não fiz com plano, não fiz com nada, eu não tenho nem ajuda do plano e muito menos do SUS para fazer peito e abdômen. Então, tipo, meio que, por mais que eu tenha adiantado todo o processo, eu tive esse pequeno problema que até um dia eu tiver grana, quem sabe eu faço as tetas, peitinhos e o abdômen, né? Mas isso não me impede de, pelo exemplo, esse foi o primeiro ano que eu usei na praia biquíni. Mas é óbvio que o biquíni de acordo com o meu corpo, né? É uma característica que eu achava que eu ia perder era justamente essa, da minha cintura, que eu sempre tive cintura fina. Continuei com quadrilzão, saí do manequim 56 pro 42 e a minha cintura ficou desse tamanho. Depois eu mostro uma foto de corpo inteiro pra vocês. Vamos lá. Você teve depressão? Não, não tive. Graças a Deus, não tive. Em relação aos sucos, como foi a adaptação? Gente, dieta de líquido, aqueles primeiros dias, tipo, o primeiro dia ainda vai. No segundo você não aguenta mais ouvir aquela sineta de 10 em 10, 20 minutos para tomar os 50 ml. Quando dá 2 semanas, você não aguenta mais os caldos. O dia que eu pude botar um caldo de feijão temperadinho, só com sal, um pouquinho de coisa, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu sonhava em comer novamente tomate, que eu só fui comer acho que com 2 ou 3 meses de cirurgia. Vocês não têm noção do dia feliz foi que eu pude comer tomate, gente. Mas os líquidos, assim, eu tenho a dica pra vocês. É uma coisa que faz uma sujeira do inferno, que é o famoso, aquelas centrífugas. Tem coisa melhor, tu vai ter só o sumo da fruta, eu diluía e era muito melhor, tipo, uma maçã dava açúcar para um dia inteiro, praticamente, por você dar a diluição. E era perfeito porque vinha realmente só o sumo da fruta, que é o que a gente precisa. Eu evitei tomar coisas, como é que eles falam? A minha nutricionista também indicou evitar tomar coisas industrializadas. Então, eu comprei sim a centrífuga. Hoje praticamente eu não uso, mas pro processo foi uma das melhores coisas que aconteceu. Então, sabe? É isso lá. Foi uma das melhores coisas que aconteceu eu ter comprado a centrífuga. Comprem os copinhos, que eu no começo achava que era besteira. Ah, porque copinho, né? Vou pegar, vamos servir, pá, pá, pá. Mas aí eu comecei a ver que era muito mais fácil eu fazer a forminha. Eu tinha uma bandeja, colocava os copinhos e ia deixando perto de mim. E quando ia despertando, eu ia tomando. Ia despertando, ia tomando, despertando, ia tomando. Foi bem mais prático do que eu ficar com aquela seringa toda vez que eu tomar e tá. Então eu deixava os copinhos prontos. Foi bem prático. Uma coisa que vai ter vários contrastes de tratamento é como a nutricionista vai fazer a tua adaptação. Tem nutricionistas que liberam a gelatina. A minha não liberou. Então, tipo, eu só fui poder tomar gelatina depois de 6 meses porque eu não sabia o meu processo de dumping, né? Uma coisa que eu fiz errada, que eu vou admitir pra vocês, foi quando eu fiz 5 meses de operada, eu tomei uma cerveja. E assim, todo mundo dizia que ia ficar bêbada, porque existe dentro dos pós-operados inúmeros casos de pessoas que podem criar o alcoolismo. Por quê? Por causa da síntese diferente que nós temos no nosso estômago do álcool. Eu não virei alcoólatra, mas isso abriu precedente de fazer uma coisa que eu tinha pensado na minha vida em parar, que era beber. Óbvio que eu não bebo todo dia, nem todo fim de semana, de vez em quando eu bebo um pouco. Mas, assim, eu aconselho, não deem um primeiro passo por um passo errado que vocês querem eliminar da vida de vocês. Então, hoje, praticamente, o que eu queria ter feito, que era não beber mais, eu continuo saindo bebendo socialmente com meus amigos. Mas não aconselho, entendeu? Não aconselho porque vocês estão iniciando uma fase nova da vida de vocês. É uma mudança muito grande de corpo, de psicológico.
aconselho sim a não deixar de ir na psicóloga, porque tem fases que são bem difíceis. Por exemplo, quando você tá no líquido, a sua família precisa comer, entendeu? Seus amigos precisam comer. Então, todo mundo precisa comer. Só que você tá no líquido, então as pessoas elas ficam constrangidas em comer na tua frente. E é tipo, tu também se sente constrangida, porque às vezes você tá ali no líquido e você tinha na tua mentalidade, sabe que aquela torta de banana é maravilhosa e eles vão comer a torta de banana porque eles não fizeram a cirurgia, eles não vão deixar de viver por causa de ti. Então tu tem que estar com um psicológico muito bom em relação a isso, entendeu? Ou você sentir o cheiro da comida e saber que não pode comer, sabe? São coisas que ninguém comenta, mas é real. É difícil para quem não está preparado. Meu processo cirúrgico é muito rápido. Eu decidi numa semana, fiz todos os exames em 2, bababá. Terceira semana estava operando. Por, né, como eu falei, eu fiz particular. Mas eu já estava tão consciente de tudo isso, que era o que eu queria, era meu foco, que hoje eu até brinco, eu sou operada. Que nunca tive problema em relação a comida e coisa errada. Eu falava, como aí de ser besta? Eu comprava chocolate pra minha irmã, pros meus amigos. Então, tipo assim, é uma coisa que você tem que estar bem, entendeu? Muito bem pra isso funcionar. Agora vamos pra outra pergunta. Cadê? O Eduardo, ele perguntou pra relação quanto tempo de sexo depois da cirurgia. Bem, cada médico aconselha de maneira diferente. O meu médico disse que era para esperar no mínimo um mês e pouco, entendeu? Mas, assim, óbvio, na época, como eu não tava namorando, não tinha nenhuma relação estável ou banal, eu não sei dizer qual o tempo certo de voltar. Mas dizem que o que fazem a cirurgia aberta e não por vídeo tem que demorar no mínimo 6 meses. Então, se informa com o médico de vocês, porque cada caso é um caso. O meu caso, Paula Carolina, vai ser diferente do caso da Maria, do João, do José, entendeu? São bem diferentes. Vamos ver aqui, tem outra pergunta do Fábio. O Fábio perguntou quanto tempo eu demorei para voltar a trabalhar. Então, Fábio, é o seguinte. Quando eu resolvi operar, eu operei assim em janeiro, dia 27, eu tinha que voltar a trabalhar dia 9 de fevereiro, porque eu sou professora. Eu já voltei a trabalhar, mas o médico disse que seria 7 dias já poderia estar dirigindo, fazendo coisas leves, não pegando peso. Tanto que com um mês de operado eu já estava liberado para academia, dentro da vídeo, né, laparoscopia. Eu não sei falar o nome, mas enfim, é com vídeo. Com vídeo você parece que é no máximo, mínimo 7 a 15 dias para você voltar a trabalhar. A aberta já é mais tempo, é 1 ou 2 meses, né, porque é um procedimento que tem toda uma cicatrização diferente. Como eu me fiz por grampo, então eu voltei a trabalhar, como eu disse, eu voltei um pouco mais cansada, eu não carregava peso, com um mês já voltei para academia, então assim, aos poucos tu vai perdendo um pouco desse medo, mas é mais ou menos esse o processo. Se você for fazer a cirurgia por vídeo, faz para pegar nas tuas férias, e quando tu volta, já volta para trabalhar até mais magro, porque você volta, né, com mais disposição. Então, esse foi o vídeo. Se quiser mais alguma pergunta, pode fazer. Tô aqui esperando. Um beijão para todo mundo e até o próximo.